Senhoras e senhores, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de Presidente Prudente. Nesta noite, a 17ª Legislatura realiza a sessão informal para a entrega de cartão de prata aos senhores ex-vereadores Nelson Leone Porto Alegre, Walter Ribeiro Barbosa, Altamir Mateus da Silva e Milton Perina Santos, integrantes da 16ª Legislatura, período de 1º de fevereiro de 1969 a 31 de dezembro de 1973, em comemoração ao Jubileu de Ouro da instalação da 6ª Legislatura da Câmara Municipal de Presidente Prudente. Nesse instante, solicito que os ex-presidentes desta Casa, excelentíssimos senhores vereadores, professora Alba Lucena Fernandes Gandia, Enio Luiz Tenório Perrone e Isaac Silva, em comissão, possam conduzir ao plenário desta Casa os homenageados presentes nesta solenidade. Altamir Mateus da Silva, o amiguinho, e Milton Perina Santos. Queremos ressaltar que a homenagem desta noite, ela comemora 50 anos de instalação da 6ª Legislatura, que ocorreu em 1º de fevereiro de 1969. Homenagem esta de autoria de todos os vereadores da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Presidente Prudente. Nesse instante, para dar início e conduzir a sessão informal, passo a palavra ao presidente da Casa, excelentíssimo senhor vereador Demerson Dias. Declaro aberta a presente sessão informal. Determino a primeira secretária, professora Alba Lucena, que profira a leitura do expediente na tribuna da Casa. Senhor presidente, iniciarei pela pasta da leitura das correspondências recebidas.
A Câmara Municipal de Presidente Prudente, senhor presidente Demerson Dias, senhor presidente dessa digníssima Câmara Municipal de Presidente Prudente, através desta, venho expressar minhas cordiais saudações e dizer o quão feliz fiquei em saber o convite, através do ofício supracitado, para receber a homenagem pelo Jubileu de Ouro, 50 anos, da instalação da 6ª legislatura ocorrida entre 1º de fevereiro de 1969 1º de fevereiro de 1969 a 31 de janeiro de 1973, da qual tive o prazer e a honra de ser vereador e integrante da mesma naquela época. Infelizmente, não terei condições de reencontrar meus entes queridos e tão estimados amigos que, juntamente comigo, fizeram parte daquela legislatura e que também serão homenageados no dia 4 de novembro de 2019, pois minha idade já avançada, 94 anos já completos, estando com a saúde debilitada, pois sofri uma queda recente e fraturei uma costela. Impede-me, no momento, de deslocar-me até a querida cidade de Presidente Prudente, onde, por longos anos, pude exercer minha atividade de cirurgião dentista e o honroso cargo de vereador, cidade da qual só tenho boas lembranças e saudades dos amigos que aí deixei quando mudei-me para a Serra Negra. Fico feliz em saber que a Câmara Municipal de Presidente Prudente, na pessoa dos digníssimos vereadores em exercício e de seu presidente, lembraram-se deste singelo cidadão que passou por essa cidade e que, sendo possível, possam me enviar através do correio o cartão de prata, comemorativo do Jubileu de Ouro, o qual aqui guardarei com todo zelo e alegria, tenho certeza. Mais uma vez agradeço de coração o convite e sinto realmente não poder comparecer. Cordialmente, Nelson Leone Porto Alegre, ex-vereador integrante da 6ª legislatura. Obrigada. Senhor presidente, iniciarei agora a leitura do requerimento 9004/17, de autoria dos vereadores, de todos os vereadores da 17ª legislatura. Requerimento número 9004/17. Considerando que, em 1º de fevereiro de 1969, foi empossada a 6ª legislatura da 10ª Câmara, da Câmara Municipal de Presidente Prudente, para o período de 1º de fevereiro de 1969 a 31 de janeiro de 1973, composta pelos vereadores Aurelino Alves Coutinho, Ivan Nogueira de Almeida, Jerônimo Ruiz Garcia, João Pedro Gomes, Joaquim Zeferino da Silva, José Alves Sobrinho, Cazu Maezano, Nelson Leone Porto Alegre, Plínio de Arruda Armelim, Sebastião Martins, Tomé Atala, Silvio Luiz Casadei, Tocuio Goya, Walter Ribeiro Barbosa, Ryoshi Funada, e os que prestaram compromisso e também exerceram o mandato como suplentes neste período, os vereadores Altamir Mateus da Silva, Jurandir Passini, Milton Perina Santos e José Fernandes Bernard. Considerando ainda que
No presente ano de 2019, completam-se 50 anos da instalação da 6ª Legislatura, 10ª Câmara, dessa Câmara Municipal, e que se faz justa e necessária a homenagem aos vereadores que exerceram mandato e prestaram relevantes serviços à nossa amada cidade neste período. Requeremos à mesa, ouvido o douto plenário, nos termos regimentais, que a sessão solene, em data a ser agendada, no período das 21 às 22 horas, seja interrompida e transformada em sessão informal para prestar homenagem com a entrega de cartão de prata ao ex-vereadores da 6ª Legislatura, 10ª Câmara, da Câmara Municipal de Presidente Prudente, os senhores Nelson Leone Porto Alegre, Walter Ribeiro Barbosa, Altamir Mateus da Silva e Milton Perina Santos, em comemoração ao Jubileu de Ouro, 50 anos, da instalação da 6ª Legislatura da Câmara Municipal de Presidente Prudente e pelos relevantes serviços prestados ao município de Presidente Prudente como vereador naquele período. Plenário Dr. Francisco Lopes Gonçalves Correia, 22 de agosto de 2019. Vereadores da 17ª Legislatura. Vereador Adão Batista, vereadora professora Alba Lucena, vereador Anderson Silva, vereador Demerson Dias, vereadora Elza do Gás, vereador Dr. Enio Perrone, vereador Geraldo da Padaria, vereador Isaac Silva, vereador José Tabosa, vereador Mauro Neves, vereador Natanael Gonzaga, vereador Wellington Bozo e vereador William Leite. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, primeira secretária, a professora Alba Lucena. Senhor presidente, é o que continha na pasta da homenagem. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Retorno a palavra ao chefe cerimonial para prosseguir com a nossa sessão informal. Senhor presidente, homenageados, nobres vereadores, população aqui presente, todos podemos ver que aos fundos das galerias do plenário desta casa, hoje nós temos uma placa para ser descerrada, uma placa em homenagem ao ex-servidor dessa casa, senhor Ciro Martins, que muito trabalhou pelo Legislativo Prudentino e também pela Prefeitura Municipal de Presidente Prudente. Homenagem esta de autoria de todos os vereadores da casa, indicada pelo excelentíssimo senhor vereador Isaac Silva. Por isso, peço que, em comissão, os vereadores Elza do Gás, Adão Batista e William Leite possam conduzir ao plenário desta solenidade o senhor Ciro Alvarenga, filho, e a dona Rita, esposa do seu Ciro Martins. Nesse instante, convido para fazer uso da palavra o ex-vereador desta casa, senhor Milton Perina Santos. Boa noite a todos.
Excelentíssimo presidente Demerson Dias, permita a professora Alba em fazer com que, ao citar o seu nome, eu cite a presença também das demais pessoas que estão compondo a mesa, inclusive com o colega da 6ª Legislatura. Senhores vereadores, eu tomei uma liberdade, sempre falei de improviso, sempre gostei de falar de improviso. Hoje, escrevi algumas palavras, porque o Laercinho falou para mim assim, olha, aquele discurso longo que você está acostumado a fazer, você diminui um pouco, diminui umas 300 páginas só. Então, eu trouxe algo assim, com muito carinho, para dar um agradecimento aos demais vereadores, a todos aqueles que compõem esta casa, a quem eu respeito, admiro, e faço votos para continuarem sempre trabalhando da maneira que vocês estão, sério e com honestidade, como trabalhou também na minha época esses elementos que foram divulgados aqui na tribuna. Então, eu gostaria... E o Laércio? Quer uma água? Um pouquinho. Bom, antes de mais nada, eu quero fazer presente aqui o nosso colega, os nossos 2 colegas, que foram muito importantes, aliás, não foram só eles que foram importantes para a nossa 6ª Legislatura, mas foi importante toda uma Câmara Municipal, porque sem eles nós não teríamos condições e não estaríamos aqui hoje sendo festejado por vocês e respeitado por vocês. Então, é os nossos amigos que ficaram, você está entendendo? Nobre presidente, permita dizer que Vossa Excelência e seus pares, de maneira sábia, tentam reacender no coração, principalmente da nossa juventude, a chama sagrada da responsabilidade, do interesse na preservação do patrimônio histórico de nossa cidade, talvez preocupado com a crise de caráter particularmente aguda que atravessa o nosso país e o mundo, onde são tantos e tão assintosos os atentados ao meio ambiente e principalmente ao erário público, nos fazendo reviver os grandes feitos dos nossos antepassados e colegas da Câmara, ao participarmos desta maravilhosa homenagem que muito nos honra e engrandece, por termos participado e contribuídos para o engrandecimento de nossa cidade e região e que, ao longo dos anos, nos dedicamos com extremado amor e carinho àquilo que temos de mais precioso em nossa vida, que é a preservação da saúde, do bem-estar, a dignidade do ser humano e, principalmente, o respeito ao erário público. A imortalidade que se reveste a natureza humana faz o homem sempre presente. Presente pela cultura que transmitiu, presente pela amizade que conquistou, presente pelo exemplo que legou, sempre presente porque o homem é educador. Nossa homenagem àqueles que repartiram conosco os seus conhecimentos, transformando os nossos ideais em realizações. Quem luta para vencer é bom, quem luta e vence é melhor, mas quem luta e vence, mesmo enfrentando águas profundas e turvas, esse é imprescindível. Nossa homenagem é pela luta e pela amizade e pelo esforço empenhado. Homenagear é um método de ser especial, é exemplificar para o mundo as nossas nobres, bonitas e bem feitas coisas que foram feitas e que nos fazem sentir orgulho de ser humanos. As placas de homenagem são uma maneira muito especial de mostrar o reconhecimento dos feitos dos outros. Duradouras e honrosas, elas representam conquistas profissionais e também sentimentos pessoais. Não vou me alongar mais, eu vou só dizer para os senhores o seguinte. O nosso agradecimento é muito grande. Nós não estamos aqui, em apenas 2, para receber uma homenagem dos senhores. Nós estamos aqui representando
à 6ª legislatura, aqueles homens que se dedicaram, que estavam conosco, que compartilharam as alegrias e todas até as tristezas que nós tivemos, mas eles estavam juntos. Então, que se faça um presente hoje, e que eu gostaria que, nesse instante, todos aqueles que aqui estão, levantassem, dessem pelo menos uma salva de palmas à 6ª legislatura daqueles que morreram e que não apareceram aqui, por favor. Muito obrigado. Eu gostaria de me despedir dos senhores, não só pedindo a Deus que os acompanhe até o fim da legislatura e depois com as suas famílias, com tudo, agradecendo imensamente a essas pessoas maravilhosas, o Demerson, a Alba, enfim, gostaria de todos, indistintamente, recebesse da gente aquele agradecimento imorredouro, você está entendendo? E dizer uma frase que é do nosso presidente: o Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, você está entendendo? Ou pode ser acima de tudo o Brasil, ou como pode ser Deus acima de todos, você está entendendo? Eu acredito dessa coisa. Então, tudo bem, é uma frase que saiu há pouco tempo e que nós estamos hoje deixando aqui para os senhores. Muito obrigado, e que a gente espera agradecer da seguinte maneira, contribuindo com o que os senhores precisarem de um munícipe de Presidente Prudente. Muito obrigado. Convido agora para fazer uso da palavra o ex-vereador desta casa, Altamir Mateus da Silva, o amiguinho. Senhor presidente desta casa, senhores vereadores, inicialmente eu agradeço a todos pela unanimidade dentro da aprovação desta, que para muitos pode ser uma modesta homenagem, mas eu me sinto sensibilizado de recebê-la, tendo em vista que nós éramos galhofados na nossa época, porque trabalhávamos de graça, não recebíamos nada. Então eu vou me ater aqui aos meus sentimentos, não menosprezando a fala do companheiro aqui, mas você era galhofado. Eu tinha meus ideais. Eu posso dizer aos senhores, sem demagogia nenhuma, fui engraxate, carregador de marmita, tudo que eu podia fazer, o que honestamente você recebia alguma coisa e eu ali estava, certo? Depois, o tempo passou, vida que segue, fiz um curso de marceneiro e técnico em construção civil no Senai, graças a Deus, do setor 1, lá em São Paulo, na rua do Gasômetro, perto da rua do Gasômetro, digo com característica para dizer que lá eu estava. Todavia, não concluí o curso, porque meu pai havia falecido e continuar recebendo como um simples aprendiz de marceneiro era muito pouco. Então, eu abandonei na metade e fui ganhar como meio oficial de marceneiro. A par disso, senhores, eu fui cantor também, e modéstia à parte dos bons, mas eu tive que parar, porque não era possível continuar com o desespero da minha mãe, quando eu ia para uma boate, por exemplo, cantar, e a droga já estava correndo frouxo. E ela perdeu o marido, poderia perder o filho naquele ambiente podre. E um dia, houve lá um entreveiro entre eu e um valentão, e eu até levei a melhor. Ele deu um pouquinho de azar, um pouco, eu
amassei a lataria dele, cheguei em casa chorando, falei, não vou nunca mais cantar, minha mãe. Vou prestar um concurso no Estado e vou para uma cidade bem longe para não ficar nesse meio. E quis Deus que eu tivesse um professor chamado, que infelizmente não está aqui hoje, Benjamin Teodoro Rezende, em 1957, 58, 59, que eu terminei o ginasial, que alguns dos senhores se lembram, ele foi meu professor, ele falava muito em Presidente Prudente. E nessa briga eu saí desesperado, bronqueado, falei, mãe, eu vou embora, vou fora de São Paulo. Vou sair no restaurante enquanto os colegas serviram comigo na aeronáutica. Onde vocês vão? Ah, nós vamos prestar concurso. Aonde? Na Guarda Civil. Eu falei, mas é estadual ou municipal? Não, pô, estadual, aquela que serviu até na guerra, na Itália e tal. Falei, então vou também. E nós passamos os três. E na hora de escolher, daí uns tempos, eu escolhi aonde? Presidente Prudente. E fui galhofado também lá em São Paulo, porque eu estava indo para o Mato Grosso. Tinha gente que dizia que eu estava indo para o Mato Grosso. Eu vim para estudar 5 anos e voltar. Graças a Deus apareceu a professora Senira, minha esposa, e o ano passado nós fizemos 50 anos de casado. Aí vem, eu estou em Presidente Prudente, cheguei recentemente, e precisava fazer meu nome, porque eu perdi muitos anos de escola devido à morte do meu pai. Resultado, fui trabalhar com o Jurandir Gomes, que Deus o tenha, e muitos dos senhores o conheceram. E tenho aqui até para mostrar. E sem querer encontrei com esse Milton Neves lá na Avenida Paulista e mostrei para ele uma carteira que eu era repórter volante em 1965. 65. Sabe quanto eu ganhava do Jurandir? Nada. Eu tinha prazer de estar naquele campo ali, com 6, 8, 10 mil pessoas na Ápia. Né? No tempo que a Prudentina estava no auge, a maioria dos senhores se lembram, e o Corintinha também. Então, era uma troca de favores. Eu trabalhava de graça, mas eu tinha mídia, e eu pensava na mídia futuramente. Porque eu ia montar meu escritório de advocacia e eu precisava ser conhecido. E digo para os senhores, eu fui eleito vereador graças à Guarda Civil e graças à comunicação que eu adquiri ali. Porque eu não tinha 4 anos na cidade quando eu fui eleito pela primeira vez. Certo? E na Câmara Municipal não ganhava nada, mas eu tinha mídia, e a mídia é cara. Imagina os senhores, por exemplo, um jogo de futebol com 12 mil pessoas, pessoal do Mato Grosso, do Paraná, de todo lugar, aquele empinhado, e o Jurandir gritar lá, o acadêmico de direito, Altamiro Mateus, esse menino vai ser um bom advogado. Quanto valia isso na mídia? Eu estava mensurando, mas os babacas que me gozavam porque eu estava de graça, me criticavam mesmo. Né? A tal ponto que, certa feita, eu estava conversando e me apontaram como vereador. Mas vocês não ganhavam nada? E o por fora? Rapaz, sua alma é corrupta, que por fora? Eu estava ganhando muito, porque ali, na época, tinham os repórteres que vinham nos entrevistar na Câmara, transmitiam a sessão da Câmara, era respeito para mim, antes de mais nada, e era divulgação do meu nome. E gravava as nossas entrevistas e colocava no rádio. E era ali que realmente eu acertei, mas acertei graças a Deus. Então, por que eu falo isso? Isso aqui é um desabafo, porque nem sempre você tem que trabalhar, fazer alguma coisa para alguém visando o vil metal. Você pode um dia plantar para receber depois, sem querer até mesmo. Entendeu? E, assim sendo, eu tenho que agradecer imensamente essa homenagem, está entendendo? E vou dizer mais, e já convido muita gente aqui, presta atenção.
eu fui vereador na 8ª também. Eu não fui na 7ª porque eu não podia ser. Porque eu estava casado, bebê e tal, e saía uma listazinha para pedir uma ajuda para comprar uma cadeira de roda, primeiro lugar, Câmara Municipal. E eu, com aquele ordenadinho de guarda civil, já não estava aguentando mais participar daquela lista. E se não participasse, ficava mal visto. Então, quando chegou na 7ª, eu me recuei. E quando chegou na 8ª, o professor Ditão era vice do Paulo Constantino, me convidou, eu participei e me elegi, modéstia à parte, até com uma boa votação. E aí foram 6 anos de legislatura, a legislatura de 6 anos. Aí veio uma quirerazinha, mais ou menos 1,5 salários. Já dava para o dia a dia, mas nessas alturas também eu estava bem, porque, graças a Deus, montei a autoescola. Eu tive, então, infinitas atividades, lá desde São Paulo, aqui, a autoescola. Eu bati todos os recordes imagináveis. Se aquele tempo tivesse Guinness Book, eu teria lá pelo menos uns 6 itens, ou 10 itens em matéria de autoescola. Quando uma autoescola boa pegava 40 alunos, eu pegava 300, 360. Quando uma autoescola boa tinha 3 carros, eu tinha 17. Tinha 14 instrutores registrados. Era coisas assim. Por quê? Porque um dia eu ralei de graça. Porque um dia eu trabalhei na mídia. E isso aconteceu. Quando diminuiu aquela safra, eu passei para os meus funcionários, que eram uns abnegados, que me ajudaram, e um deles se encontra aqui, o doutor Roberto Molitor. Eu quero até aplaudir o Roberto. Por favor, Roberto, levanta aí, rapaz. O Roberto abriu portas para mim em Álvares Machado. Ninguém nunca ouviu falar que em Álvares Machado teria alguém querendo carta. É um absurdo. O Roberto veio timidamente, tal, se aproximou, nós o colocamos como instrutor, seguiu os ritos ali, e ele, então, abriu portas. Resultado, lugar que achava-se que ia pegar 20, 25 alunos, eu peguei em 3 ou 4 meses, com ele lá, 480 alunos. Então, era nessa proporção. Iam para o exame prático. Quantos alunos levavam à escola? 18, 20. Eu levava 160, 180, 140. Por quê? Porque um dia eu trabalhei de graça, gente. Então, não precisamos ser assim. E eu pedi essa salva de palma porque o Roberto, eu tive 4 propostas na venda da autoescola. A pior foi a dele. Mas ele trabalhou comigo. Ele me ajudou. A Nair, na época, era minha secretária. Eles se casaram, depois não deu certo. Inteligentemente separaram, mas não separou o comércio, não. E ele está lá há 40 anos, gente. Ele está lá há 40 anos. Esse cara está me azucrinando. O rei do extintor veio depois. Ele foi meu polícia mirim, gente. Eu vou dedurar, foi meu polícia mirim, viu? Porque lá na Guarda Civil nós tínhamos uma turminha boa. E ele era gente boa, aqui ele ficou malandro. Mas então... Mas se formou, é engenheiro, viu? E é dos bons também, porque ele pegou a escola da Guarda Civil. E, infelizmente, desgraçadamente, eu quero abrir um parênteses para contar a história da Guarda Civil, que era uma polícia muito bem formada, que ia na fonte da sabedoria, na Scotland Yard, e ia também na Metropolitana de Nova York, trazer como se trabalhava junto ao povo. Porque o militarismo implantado pela a linha napoleônica, ele é mais para rastejamento, para coisa mais rústica, para tiro, para tal.
Mas o guarda civil, não, ele era preparado para estar em contato com o povo, na porta da autoescola, aliás, das escolas primárias, principalmente, tinha sempre um guarda civil na porta, vocês se lembram? É o seguinte, criamos essa polícia em Amirim, que deu bons frutos, menos esse aqui não tanto, né? Mas nós temos gente aí que, olha, tudo saído de lá. E eu, graças a Deus, estava nesse meio. Eu estava nesse meio. E aí aconteceu que o Marechal Mascarenhas de Moraes procurou 120 homens, ouça bem, isso é importante, em todas as polícias militares do Brasil e não encontrou. Encontrou dentro da Guarda Civil. E levou esses 120 homens para a guerra. E eles fizeram um trabalho simplesmente maravilhoso, e esse Marechal Mascarenhas de Moraes, que era o único marechal, porque só em tempo de guerra, né? Ele ficou nosso tutor. Nós éramos a menina dos olhos dele. Ninguém punha a mão, ninguém mexia. Então, subimos de 9 mil que éramos na época, para 12, para 18, para 25, chegamos a 32 mil homens. Depois entrou um tal de Rasta Azul muito desinformado, pressionado pelas polícias militares do Brasil todo, porque pipocava lá uma guarda civil na Bahia ou em Pernambuco, eles vinham buscar sabedoria no estado de São Paulo e propiciava perigo para eles, estava crescendo, né? Então, numa canetada só, eles fizeram lá um trabalho de bastidores bem feito e acabaram com os 32 mil homens da Guarda Civil em 1970. Poucos dos senhores conheceram o trabalho da Guarda Civil de São Paulo. E, então, aí eu passei para escrivão de polícia. De escrivão de polícia, eu terminei o direito, passei para delegado de polícia. Mas eu nunca esqueci de ser o marceneiro que eu fui e nem o construtor que eu fui. Uma casinha ou duas por ano aqui na periferia eu conseguia. Então, minha gente, aqui está pautado simplesmente, viu, a vida de um batalhador, dentro dos princípios mais rígidos que meus pais me orientaram, de dignidade, de presteza, pontualidade, enfim, tudo que um cidadão pode ter de bem, nós ali estávamos. E vou dizer mais, vou convidar vocês todos, porque na 8ª legislatura eu fui eleito. Então, daqui 8 anos, 6 anos, né? Eu vou fazer 50 anos de vereador de novo. E vocês já estão convidados para vir aqui. E nós vamos ficar por aí, gente, que eu me sinto feliz de vocês me darem essa oportunidade de desabafar com uma plateia maravilhosa dessa. Eu vou dar um puxãozinho de orelha em quem não fez o convite, porque poderíamos ter feito o convite através da Câmara. O pessoal que está aí é tudo gente de boa vontade, que atenderam o nosso chamamento. Parece que eu sofri um boicote aqui, eu não sei quem, nem que corta o meu pescoço por aqui, eu não falo quem foi, né? Então, não houve um convite específico dizendo que ia haver a abertura regular e depois, né? Não. Então, nós deixamos aqui um puxãozinho de orelha, não um protesto, porque eu não sou capaz de fazer um protesto contra uma figura dessa, né? Por quê? Porque era para começar às 8, segundo o convitezinho que nos chegou, e acabou começando, era mais ou menos 8h40. Nós não aceitamos um trago. Mas na próxima você vai fazer, na minha próxima você vai fazer o convite. Gente, muito obrigado, foi uma felicidade para mim, viu? Tá bom. Nesse instante, passaremos a fazer a entrega das homenagens aos ex-vereadores, os vereadores da 6ª legislatura presentes nesta solenidade. Inicialmente, convido para se colocar à frente da mesa diretora
o ex-vereador Milton Perina dos Santos. E para fazer a entrega, convido a esposa Rosicléria e a filha Suzana. Convido o ex-vereador Altamir Mateus da Silva, um amiguinho, para se colocar à frente da mesa diretora. E para fazer a entrega da homenagem, convido o filho Altamir Batista Mateus da Silva e a esposa Senira Batista Mateus da Silva. Convido para que possa receber de forma simbólica a homenagem a Walter Ribeiro Barbosa, para que se coloque em frente à mesa diretora, o ex-vereador, ex-deputado estadual e ex-deputado federal, Tadashi Kurik. E para fazer a entrega da homenagem, convido o presidente da casa, excelentíssimo senhor vereador Demerson Dias. Convido o senhor Milton Perina Santos, ex-vereador, para se colocar em frente à mesa diretora e, de forma simbólica, poder receber a homenagem em nome de Nelson Porto Alegre. Convido a excelentíssima senhora professora Alba Lucena para fazer a entrega da homenagem. Ele vai para a Serra Negra passar uns dias. Convido todos os vereadores e também os homenageados para se colocarem à frente da mesa diretora, para que possamos fazer uma foto oficial de toda a 17ª legislatura e os representantes da 6ª legislatura presentes nesta homenagem.
Senhores vereadores da 17ª legislatura, peço que, nesse instante, acompanhem também a dona Rita, esposa do seu Ciro Martins, acompanhado também do filho Ciro Alvarenga, para fazer o descerramento da placa inaugural do espaço de som e imagem Ciro Martins, o construtor do rádio. Teste, teste. Pode ficar por aqui, fica à vontade. Já vamos fazer lá. Marquinhos, você pegou o óculos da professora? Também queremos, além do senhor Ciro Alvarenga, filho do Ciro Martins, e também de dona Rita, esposa, queremos ressaltar a presença de Cida Leonel, filha do Ciro Martins, e também da neta Isabela. Ok, Michael. Perina. Você atrapalhou a foto. Atrapalhou a foto, Perina. Você tem que devolver do Porto Alegre, né? Chegou o vereador eleito. Nesse instante, procederemos o descerramento da placa em homenagem ao senhor Ciro Martins. Solicitamos que a professora Alba Lucena faça a leitura da placa em homenagem ao servidor Ciro Martins. Câmara Municipal de Presidente Prudente, espaço de som e imagem, Ciro Martins, o construtor do rádio. Natural de Bocaina, São Paulo, é outorgado com o título de cidadão prudentino, Decreto Legislativo número 228, de 24 de abril de 1997, Ciro Martins foi um autodidata, estudioso e um dos maiores conhecedores do rádio. Chegou em Presidente Prudente, transferido de uma das maiores potências da comunicação radiofônica do Brasil na época, as emissoras coligadas. Instalava as torres metálicas das rádios do interior, cada uma de acordo com a frequência que iria utilizar. Foi servidor da Câmara de Presidente Prudente por décadas, onde implantou todo o sistema de sonorização e criou os primeiros semáforos automáticos do município. No dia 1º de junho de 2019, aos 91 anos de idade, nos deixou, do plano material, o seu Ciro, como era chamado pelos colegas da Casa de Leis. Fica seu legado de construtor da radiofonia do interior do estado de São Paulo, fica a lembrança do construtor do rádio. Resolução número 341, vereadores da 17ª legislatura, Demerson Dias, presidente, Natanael Gonzaga, vice-presidente, professora Alba Lucena, primeira secretária, vereador José Geraldo de Souza, geral da padaria, segundo secretário, Adão Batista, Anderson Silva, Elza do Gás,
Dr. Enio Perrone, Ivan Júnior in memoriam, Isaac Silva, José Tabosa, Mauro Neves, Rogério Galindo, Wellington Bozo e William Leite. Minha gente, sempre presente. Professor Ciro, professor. Era um verdadeiro filósofo. Dessa forma, está inaugurado o espaço de som e imagem Ciro Martins, o construtor do rádio, nas galerias do plenário Dr. Francisco Lopes Gonçalves Correia, na Câmara Municipal de Presidente Prudente. O cerimonial da sessão informal desta segunda-feira está encerrado.